Olá! Hoje você vai aprender sobre a Revolução Francesa de 1789. A Revolução Francesa foi um movimento popular do povo francês, junto com a burguesia, contra o poder absolutista dos reis. Os ideais da Revolução são igualdade, liberdade e fraternidade. São ideais iluministas. Esses ideais eles se espalharam pelo mundo a partir do final do século XVIII e do início do século XIX. Ideais esses que queriam acabar com o poder dos reis. Mas por que acabar com o poder deles? É importante entender como que o mundo estava nesse momento, mas principalmente entender como que a França estava. Nós temos dentro desse momento Luís XVI, junto com a sua corte e a nobreza, a corte e a nobreza e o clero, que somavam 2% da população. Esses 2% viviam em alto luxo, com comida à vontade e com poder absoluto. O rei, por sinal, ele nunca podia ser contestado, ele tinha o poder de tudo. E o clero e a nobreza viviam junto com esse rei, sem pagar impostos e tendo uma vida muito luxuosa. Em compensação, o resto da França passava por grande dificuldade. Nós temos dentro desse terceiro estado, que são os grupos menos privilegiados, os camponeses e os burgueses. Os burgueses, eles têm poder econômico, eles têm dinheiro, só que eles não têm poder político. Então eles compram a ideia para derrubar o rei porque eles querem protagonismo político. Os camponeses, os pobres, por assim dizer, eles têm uma vida muito difícil dentro dessa França. Quem vive no campo tem que trabalhar vários dias de graça para o dono da terra. E depois que ele recebe o dinheirinho dele, ele tem que dar para a igreja, que é o dízimo. Quem vive na cidade também não tem uma boa vida. Ele está ali, desempregado, vendo a sua família passar fome e necessidade. E quem tem algum trabalho não é bem remunerado. Se vocês já tiveram a oportunidade de ver o filme Os Miseráveis, ali vem mostrando justamente isso. Como era a sociedade da França de 1789. Com esse cenário montado de pessoas, a maioria da população a maioria da população passando fome, com um grupo que quer poder político, nós temos aí a união desses dois grupos para se virar contra Luís XVI. Ele até tenta diminuir os conflitos, pedindo que as classes mais abastadas pagassem os impostos. Ele reúne todos numa assembleia constituinte, mas ele não consegue, tá? Ele não consegue deter a onda de violência que se toma em toda a França. O ápice disso que nós temos é justamente a queda da Bastilha. Tá? Nesse momento, o povo de Paris se revolta de uma tal forma que eles entram dentro da fortaleza, matam o governador, libertam os prisioneiros e pegam a cabeça do governador e saem andando pelas ruas de Paris, para provar que eles não estavam mais de acordo, nem iriam mais abaixar a cabeça para o rei. O ápice do fim de Luís XVI é quando ele é enforcado. Mas antes disso, nós temos então, depois dessa Assembleia Constituinte que ele faz, que ele tenta fazer, dar o nome de Estados Gerais, ele não consegue conter. Nós temos então, em 1791, em 3 de setembro de 1791, a primeira Constituição Francesa, que tem também os ideais iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade, que diz que os homens são todos iguais, que os homens não têm que se submeter a um rei absoluto. E é interessante que esses ideais dessa Constituição, eles baseiam também os direitos humanos, a Constituição dos Direitos Humanos. Só que, infelizmente, não acontece dessa forma. Paris e a França passam, então, por uma onda de violência. Por quê? Todo mundo que não apoia ou que não está ali do lado dos jacobinos, que é a facção que passa a tomar conta, essa pessoa ela é decapitada.
E é justamente isso que acontece com Luís XVI. Luís XVI ele é morto na guilhotina logo no início de 1793. Eles não aceitam nem que ele permaneça vivo. É morto ele e a esposa, né, a rainha. Então a França, após a Revolução de 1789, ela passa por uma onda de terror que dá o nome de jacobino, o terror jacobino. Esse problema todo ele só vem findar com um novo golpe de Estado, em 9 de novembro de 1799, quando Napoleão Bonaparte aparece dentro do cenário histórico e ele se declara imperador da França. Esse é só um resumo, tá? Do que é a Revolução Francesa, porque é um tema muito complexo. É um momento onde nós temos um divisor de águas dentro da história, porque esse poder absolutista, mercantilista, ele passa a perder poder, ele passa a perder espaço. E o mundo passa, então, a entrar num novo sistema. Para entender melhor, teria que ter uma aula aqui de 1 hora e pouco, que não é possível. Mas é importante entender que esses ideais, eles se espalharam para todo mundo, inclusive vieram parar aqui no Brasil, por meio da Inconfidência Mineira e pelo nosso famoso Tiradentes.